Antigamente a gente ligava, pegava o telefone e ligava e falava assim. Lembrei agora, no exato momento, para perguntar horas. Vocês já fizeram isso? Ao sinal serão 8 horas e 20 segundos. Ah, então, eu quero desejar uma boa noite. Quero desejar que a maravilhosa graça do Senhor, paz do Senhor Jesus, esteja com os meus irmãos que estão ou estarão acompanhando essa noite o estudo bíblico. Sei que alguns irmãos vão entrando aí, né? Decorrer do tempo, do horário. Alguns até chega correndo do trabalho, né? Outros têm outros compromissos, né? Mas muito bem. Tradicionalmente nós estamos aqui às quinta-feiras, estudando a palavra de Deus, aprendendo das escrituras sagradas e sendo alimentado, porque lembramos que o Senhor é aquele que nos leva a pastos verdejantes, né? O Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor é nosso grande pastor, o supremo pastor que alimenta as suas ovelhas, verdes pastos. E a sua palavra, ela nos enche. A palavra, ela vivifica o coração do ser humano, mais preciosa do que o ouro. E então, vale a pena nós dedicarmos tempo, investirmos tempo, né, em estudando as escrituras sagradas. Nós temos alguns irmãos que a história conta, durante 50, 60 anos, eles acordavam 4 horas da manhã. Ia dormir tarde, não ia dormir cedo, não. Às 4 horas da manhã até às 8 horas, eles estudavam a Bíblia e oravam. Todos os dias. O irmão John Wesley, o nosso irmão George Miller, tinha esse costume de levantar de madrugada e ficava a manhã toda estudando a palavra, orando, né? Homens que tiveram grande responsabilidade, o Senhor usou muito no ministério da palavra, no ministério social. George Miller foi um irmão que cuidou de um orfanato que tinha mais de 2.000. E isto, ele é pela fé. Um dos biógrafos dele dizem que era o apóstolo da fé, George Miller, porque ele nunca. Uma coisa é você ter uma assistência social, ter um determinado grupo que ajuda, né? Lá o hospital, lá uma creche, lá uma comunidade terapêutica, lá um orfanato. Uma coisa é a pessoa ficar pedindo mesmo, me ajuda, por favor, eu tô sem comida, tô sem leite aqui, tem roupa. E outra coisa é como o irmão George Miller fazia, orava e Deus respondia, Deus enviava, tocava nos corações, levantava os mantenedores, homens, mulheres, né, que levavam mantimento, levavam dinheiro. Ele nunca falou para um irmão de um problema pessoal dele financeiro, George Miller. Foi uma bênção na mão do Senhor. Aí a biografia dele, o livro dele, temos que comprar, né? E pela internet. Acho que tem até em PDF online. Muito bem. É porque o que acontece? Hoje as pessoas têm, às vezes, um ONG, tem até uma coisa envolvida mesmo com o espiritual, e eles há um desgaste até sobre isso, de muitos eventos, de muitos momentos de ficar levantando ali ofertas e pedindo, né, tal, etc. Né? Então,
nós admiramos tal coisa, né? Muito bem, nós vamos orar e vamos depois entrar na palavra de Deus, tá? Você que está conosco aí, então feche seus olhos e ore conosco. Nós te louvamos, Pai Celestial, por esta noite, por esta quinta-feira de outono, Senhor. Agradável quinta-feira. Obrigado, Senhor, pelo dia que se passou. Obrigado porque o Senhor nos tem sustentado, nos alimentado, calçado, nos vestido. De uma forma fiel, generosa. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua salvação, pelo Santo Espírito que habita dentro de nós. Obrigado pela viva esperança da ressurreição. Obrigado, Senhor, porque chegamos diante do trono da graça do Senhor, encontrando perdão para os nossos pecados, justificação, grande alegria. Senhor, tem aqueles que amam a tua palavra, na tua presença abundância de alegria. Ó Senhor, tu que é nosso refúgio e fortaleza. Senhor, rogamos que o Senhor esteja abrindo os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, a partir do momento que estaremos abrindo as Escrituras. Abre também os nossos olhos espirituais para compreender, sabermos da tua vontade. Senhor, ó meu Jesus Cristo maravilhoso, abençoe meus irmãos que estão, Senhor Deus, nas suas casas, que estão nas suas moradias. Abençoe, Senhor Deus, para que também eles estejam experimentando da tua presença, do conforto que traz a tua palavra, da admoestação que traz a tua palavra, da edificação que traz a tua palavra. Abençoa meus irmãos, Senhor. Eu sei que tem irmãos que acompanham nós online, Senhor, que moram em outras cidades, em outros estados. Abençoe com a tua paz, com a tua presença, com a tua cura, com a tua provisão, com o teu milagre. Pai, em nome de Jesus, nos assiste. Pai, em nome de Jesus, nos traz sabedoria. Traz em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, a direção santa. Nós te pedimos essas bênçãos no teu poderoso nome, Senhor. Muito bem, meus irmãos. A teologia tem algumas linhas. Exemplo. Fala da criação, da queda, da redenção, da consumação. Uma linha teológica, né? E é muito bonito isso. Criação, queda, redenção e consumação. E a semana passada, o nosso pastor falou alguma coisa sobre a redenção, sobre o sofrimento do Senhor Jesus ali no Getsêmani, sobre a agonia do Senhor Jesus diante de ser preso, de ser torturado, de ser crucificado, de ser morto, de ser abandonado pelo Pai. E nós, então, ouvimos um estudo maravilhoso que o nosso pastor nos trouxe, um ensino, né? Lucas. E hoje eu gostaria de olhar com os irmãos sobre a queda, sobre quando Adão e Eva caiu, foram tentados, desobedeceram. Mas também ali vemos a bondade do Senhor, vendo a promessa da redenção, da salvação, né? O Senhor indo até eles, buscando os pecadores. E nós vamos daqui a pouco ler o capítulo 3 de Gênesis. Mas, antes de ler o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos só comentar alguma coisa do capítulo 2 de Gênesis, que é uma introdução do capítulo 3. Vamos ler alguns versos do capítulo 2 de Gênesis. Vamos ver ali quando Deus formou o homem do pó da terra, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden e diante
tantas árvores e muitas árvores para ser admirável, árvores bonitas para alimento, e também da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus dando uma missão para Adão, para que ele guardasse e cultivasse o jardim. E uma proibição, uma regra, para que ele não comesse da árvore conhecimento do bem e do mal, porque a sentença era o dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ele poderia comer de todas as árvores livremente. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler então alguns versos da palavra de Deus. Vamos começar no 7, tá? E vamos até ali o 9, depois o 15, 16 e 17. Olha o que está escrito. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, agradável à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Do verso 18 ali até o 21 ali, fala também da formação da mulher, fala de Adão colocando um nome nos animais, nas aves, né? E agora, o verso 25, para nós encerrar essa parte do capítulo 2. Ora, um e o outro, Adão e Eva, o homem e sua mulher, estavam nus e não se vergonhavam. Muito bem. Então aqui nós vemos a criação de Adão e Eva. Nós vemos o Senhor Deus fazendo de uma forma brilhante a obra-prima dele, a poesia dele, que é o homem e a mulher. Então é interessante que ele cria o homem, coloca, né, talvez já com 30 anos, não sabemos, ele criou o homem já. O Adão foi o único que não teve pai e mãe, e alguns brincam que ele não teve sogra, mas aí, como é que é? Já nasceu adulto, isso, já formado, com talvez 30 anos, não sabemos, né? E agora, Deus dá ordem para ele, Deus coloca ele lá no Éden e dá ordem para ele: ó, você está aqui no paraíso, está aqui na vida boa para você mesmo, pode comer à vontade aqui, todas as árvores, pode se deliciar aqui. Tinha no meio do jardim, como nós vemos agora, a árvore da vida. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus proibiu Adão de comer. De todas as árvores comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não come, que eu digo que você comer, você vai morrer. E aí falou assim, criou, né, os animais da terra, Deus, as aves, e falou: Adão, coloca o nome aí. E Adão ficou com um serviço ali, com uma bonita ali, missão, colocando o nome nos animais. Eu acho que não foi uma tarefa tão rápida, né? Eu penso comigo. São muitos animais. É verdade que tem alguns que foram extintos. Mas imagina como nós pensam. Dezenas, centenas, milhares de animais. E Adão colocando os nomes. E aqui nós não lemos para ganhar tempo, mas aí só que não tinha a auxiliadora, Adão não se achava uma auxiliadora, não achava a companheira, a mulher. E Deus fez Adão dormir profundamente e tirou da costela dele uma linda mulher, eu imagino. Eu imagino ela também com mais ou menos 30 anos. Eu imagino Eva da mesma altura de Adão. Eu imagino Eva
do mesmo peso de Adão. E aquilo encheu os olhos de Adão, porque daí Adão fez uma poesia, né? Ele fez um discurso. Agora sim, né? Afinal é osso dos meus ossos. Então, mas, meus irmãos, falando nisto, que Deus criou é muito bonito. O homem e a mulher é a imagem e semelhança de Deus. Estou dizendo aqui que aquela mulher linda que Deus criou, que era Eva, eu imagino, para Adão, e você também é lindo aos olhos do Senhor. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que Deus nos fez, nos criou de uma forma maravilhosa. É admirável. Então, seja ele mais fortinho, mais magrinho, careca, baixinho, barrigudo ou magro, é belo aos olhos do Senhor. É criatura, é mais semelhança do Senhor. Então, esse complexo de inferioridade, sou feio, tá? Lê a palavra de Deus, lá o Salmo 109, você vai entender o que eu estou dizendo, tá bom? Muito bem. Mas, no capítulo 3, amados irmãos, acontece. A tentação acontece, a queda. E eu fiquei pensando com esse texto, será que se fosse eu e a Nália lá no paraíso, a gente ia resistir? Será que fosse o Rodrigo, a Jos que está aqui lá no paraíso do Éden, ia resistir? Né? A essa tentação? Eu tenho muita dúvida. E na dúvida, a dúvida significa incredulidade, né? E eu acho que eu tropeçaria, eu cairia também. Sabe? Eu não me vejo melhor do que Adão. De forma alguma. Mas muito bem. Nós vamos ler o texto e aí nós vamos ficar aqui no capítulo 3, nós vamos aqui, então, ver. Tem muita coisa interessante aqui para a nossa edificação. Vamos lá. Mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me desse para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça,
e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher dele disse: aumentarei muito o seu sofrimento na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, uma espada flamegante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem, esse capítulo pode ser um dos capítulos mais escuros da história, mais triste da história, mas também pode ser um capítulo de esperança, do amor de Deus, da graça de Deus. É verdade que nós vivemos num mundo de muito sofrimento, de muita dor, de muita doença, de muita corrupção, de muita imoralidade. Um mundo de terremotos, de maremotos, de enchentes, de tantas coisas ruins, de matricida, patricida, de violência infantil, de estresse, de cansaço, muito cansaço físico. A gente sente muitas vezes cansado. A gente acorda cedo e, meu Deus, eu tenho o dia para enfrentar. Eu tenho muitas coisas a fazer, mas eu estou cansado fisicamente. Às vezes nós descansamos no final de semana, mas na segunda-feira a gente tem que enfrentar. Mas da onde veio tudo isso? Qual é a origem disto? Está aqui, está aqui. Na queda, na desobediência, explica-se tudo isto de mal, de ruim, negativo. Mas muito bem, a serpente entra sorrateiramente no Éden. E de uma fala mansa, de uma fala convincente, muito tentadora, ela pega o vaso mais frágil, que é a mulher. E ali, com as propostas indecentes, colocando dúvida à palavra de Deus. Porque ela chega falando para Eva: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? É isso que diz o verso 1, a parte B. Ela chega já colocando dúvida na palavra de Deus. E por isso que eu fiz questão de nós lermos o capítulo 2, que Deus não falou isto. Mas chega o pai da mentira, chega a serpente, Satanás, o engodo, buzinando nos ouvidos de Eva. E ela é especialista nisto. Serpente, Satanás em querer dividir a palavra de Deus, querer desprezar a palavra de Deus.
E nós temos que ter muito cuidado para também não cair na conversa da serpente e não crer na palavra dela. E aí há um diálogo, há uma conversa ali entre ela. Tudo bem? Probleminha aí, mas o Rodrigo já resolveu ali. Obrigado, Rodrigo. Então, nós estamos aqui falando sobre a serpente colocando dúvida na palavra de Deus. E com esse engano, com essa mentira, agora Eva, ela dá ouvido à voz da serpente. E ela parece que dá ali, não só brecha para a conversa, mas ela também entra no embalo, ela também ela põe fogo na lenha. E tem gente que ele entra no embalo, vamos dizer assim, de uma fofoca, de uma conversa, e põe fogo. Porque como que ela põe fogo na lenha? É quando ela pega e fala assim, não, a gente pode comer, até uma meia verdade. Ela fala, não é assim, a gente pode comer das árvores que estão no jardim. Mas é dado conhecimento do bem e do mal que a gente, só dela que a gente não pode comer. E nem tocar. Aí Eva acrescenta a palavra de Deus. A serpente chega deturpando, retirando, e a Eva acrescentando a palavra de Deus. 2 equívocos, 2 erros, 2 pecados teológicos, né? E a serpente insiste, então, chamar Deus de mentiroso. Quando o Senhor falou assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo da tua casa, crê, pronto, acabou. Fica, às vezes, se escabelando, às vezes, preocupado, agitado, que a sua casa não vai ter salvação, sua família. Crê. Mas muito bem. Agora, a serpente fala que nada. Que Deus falou aí, não vai acontecer não. É certo que você não vai morrer. Versículo 4. Porque o dia que você comer, os olhos de você vai se abrir. Você vai ter uma visão tão grande como Deus. Você vai enxergar mesmo do outro lado do mundo. Você vai realmente ter uma visão magnífica. Você vai ter uma sabedoria, um conhecimento, um poder. Como Deus você vai ser. Esta é a proposta do humanismo. É a proposta da serpente. Que, sabe, isso daqui aconteceu já há 6.000 anos, mais ou menos. Há 6.000 anos. Aqui nós estamos aqui há mais ou menos 4.000 anos antes de Jesus, antes de Cristo, antes da cruz. E ele continua com essa proposta, como Deus sereis. Entendeu? Como Deus sereis, poderoso, imortal, né? Então, e aí tudo isso enche o coração dela, enche o interior dela. Nessa tentação. E tentação? Será que essa tentação ela foi muito acima da média? Ela não tinha como resistir? Eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Será que essa tentação não tinha limite? Era além das forças de Eva? Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre essa tentação? Aqui em
Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Olha só que texto lindo da palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 13, está escrito: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Olha que texto lindo. Então, a tentação, ela não é fora do comum. A tentação, ela não é acima dos limites. Não é mais que eu não posso suportar. Mas por que a gente cai em tentação? Por que a gente tropeça? Porque aquilo que Jesus falou e a semana passada a gente leu. Orem para que não caiam em tentação. 2 vezes no Getsemane o Senhor Jesus falou: orem para que não caiam em tentação. A gente cai porque a gente não ora intensamente. Porque ali no Getsemane Jesus orou intensamente. Mas a tentação, ela também vem para todos. E nós somos tentados constantemente. Toda tentação é uma oportunidade de nos aproximarmos do Senhor, de Deus. E a tentação mostra a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa humanidade. E precisamos de reconhecer isto. O Senhor Jesus, lembra? O Senhor Jesus pegou e ensinou. Na oração de Mateus, o Senhor Jesus, a oração, mais detalhe ali, a oração do Pai Nosso. Mas interessante, eu estava dando uma olhadinha hoje, que Lucas, o médico, ele resume a oração do Pai Nosso. E ele corta várias coisas lá. Aí ele fala: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí fala do pão. E fala, último versículo da oração: e não nos deixe cair em tentação. É uma oração resumida, mas eu gostei de Lucas finalizar isso daí. Não nos deixe cair em tentação. Porque nós somos tentados, cada um de nós. E é lógico que a serpente, Satanás, ele não vem tentar nós na área que nós somos fortes. Ele sempre vai oferecer pratos requintados que a gente não rejeita. E Eva cedeu. Eva caiu em tentação. Desobedeceu ao Senhor. Mas tem pessoas que é tentado com dinheiro. O dinheiro é o fraco dele. E o diabo dá um jeito ali de colocar ele num lugar aí do dinheiro. Outros são tentados com poder, com sexo. A gente pensa que o sexo é só o homem que é fraco na área. Sim, a maioria das vezes sim. Mas também muitas mulheres têm fraqueza na área sexual. São tentadas também nessa área. Agora, o apóstolo Paulo, vamos voltar um pouquinho mais para frente aqui, em Coríntios, 2 Coríntios agora, capítulo 10. O apóstolo Paulo, ele temia, ele tinha medo que os irmãos em Coríntios, a igreja de Coríntios, fosse enganada como serpente enganou Eva, como Eva foi enganada. Ele temia, sabe? 2 Coríntios capítulo 11, olha só, o verso 3. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês sejam corrompida e se afaste da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Então, o apóstolo Paulo tinha um temor, um medo. Porque é o seguinte, tinham lá uns servos de Satanás, lá em Corinto, que estavam pregando outro evangelho, o evangelho da serpente, o evangelho de Satanás.
E aí o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com isso. Porque ele falou, assim como a Eva foi enganada, eu temo que vocês sejam enganados também, pela a simplicidade do evangelho, a pureza do evangelho. Interessante que ele fala assim, ó, a mente de vocês, a mente. Porque a tentação lá, aqui no Gênesis 3, foi teológica, sabe? Não foi moral, foi na mente. E quando vem a tentação na mente, quando ela abraça a tentação, acolhe a tentação, aí vem para o coração, aí vem para a moral. Aí o negócio desencadeia, né? Mas o apóstolo fala assim, olha, fica na pureza, na simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. Não deixa, não, a mente de vocês ser corrompida. Mas, voltando em Gênesis 3, no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, meus irmãos, olha só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, eu estou com mais de 100 quilos, eu estou acima do peso. Ah, meu Deus, e tenho orado, que eu preciso de emagrecer. Eu estava lendo esse texto aqui, e eu estava pesquisando. Sabia que mais de 60% dos brasileiros estão acima do peso, estão com excesso do peso. E diz que até em 2025, a Organização Mundial da Saúde disse que 2,3 bilhões de pessoas no planeta Terra vai ser obeso. E eu estava pensando, olha a origem. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Boa para comer. É verdade que aqui os teólogos falam da concupiscência dos olhos, a concupiscência é vontade dos olhos, a vontade da carne, a vontade da vida, né? A soberba da vida. E João fala, lá na carta, mas a mulher vendo, os olhos, a janela da alma, os olhos é a lâmpada do corpo, nós precisamos de orar ao Senhor, Senhor, unge meus olhos, Senhor, me cega para aquilo que eu preciso ser cegado, porque às vezes nós precisamos de pedir, Deus me cega para mim não enxergar, o que é demais, o que é impuro, o que é malicioso, como diz o Salmo, não colocarei nada impuro diante dos meus olhos. Por um lado a gente tem que orar, Senhor, abre os olhos do meu coração para me ver a Ti, ó Jesus, como tem um hino, um corinho, abre meus olhos, eu quero ver Cristo, quero tocá-lo, dizer que o amo. Mas aqui, Deus obedece, o pecado entra, aqui é a queda. Sabe de uma coisa? O pecado, ele gera pecado e atinge sempre outras pessoas. O pecado, ele se multiplica, infelizmente. O pecado é uma maldição, uma desgraça que cresce. No verso 6, o que aconteceu? Ela pegou e comeu. E o que ela fez no versículo 7, no parte B do verso? Deu também a seu marido. Porque ela pegou, ela comeu o veneno. Você entendeu? Ela, como se fosse um suicídio espiritual. Ela não caiu morta, mas o espírito foi rompido na hora. A comunhão com Deus, a amizade com Deus, foi dividida, separada, rompida. E aí o que eu estava conversando com a análise esses dias com a minha esposa? Porque o pecado faz isto, o pecado, ele é terrível. Aí, prejudica o próximo, porque certamente ela amava Adão. Certamente, ela era a esposa, a mulher dele. Mas o que ela faz? Imediatamente ela passa a morte para ele. Passa a morte para ele. E deu para o seu marido também comeu. Aí, o Adão foi voluntário, espontâneo, ele comeu mesmo. Por amor,
com consciência, ele comeu, né, do fruto e pronto. Aí foi concluído, consumido, né, a obra da queda, tropeço, deslize, né, a desobediência. E os olhos dos dois abriram e perceberam que estavam nus. Perceberam que estavam nus, perceberam que estavam nus. Meus irmãos, vejam bem, aqui nós vamos ver que tem 4 vezes essa palavra sobre estar nu. Estar nu, estar nu, estar nu. 4 vezes. Porque esse estar nu significa estar desprotegido, estar em humilhação, estar em fraqueza. É isso que significa perceberam que estavam nus. Aí eu pensei também e lembrei, Deus me lembrou, literalmente daí, porque hoje, como é que anda o nosso mundo? Literalmente sobre roupas, as pessoas andam, os homens e as mulheres, como é que andam com roupas? Porque Paulo falou a Timóteo, vou rapidamente aqui com vocês, Timóteo capítulo 2, verso 9. No verso 8 eu vou ler também. Quero, pois, que os homens orem em todos lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente, se enfeitam com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Traje decente, ou seja, roupa decente. Porque há muita indecência hoje na sociedade, no mundo. E a igreja não pode também compactuar com isto. Não é verdade? Aqui está falando da mulher, mas eu vejo que também homens às vezes andam indecente, né? Inadequado. E eu lembro também de um texto de Deuteronômio 22, que o homem não vestirá a roupa de mulher, e mulher não vestirá a roupa do homem, porque isto é abominável ao Senhor, que tais coisas praticam. Vocês estão me entendendo, né? Eu não estou falando de uma pessoa que usa um short, ou uma mulher que usa uma calça, eu não estou falando disso. Estou falando da indecência, da falta de decoro, falta de postura, que precisamos de estar de olhos abertos, vigilante, porque eles perceberam que estavam nus. Querer mais um pouco. Água aqui, acabou a água. Meus irmãos, e aí, então, e aí procedimento de Adão e Eva é tão triste, porque eles pegam e colhem folhas de figueira e fazem cintas para si, roupas para si, folhas de figueira. Folha de figueira que tirou da árvore, ela no sol exposto, rapidamente ela vai secar. Mas isso chama-se justiça própria, sabe? Atitude humana de que às vezes a pessoa querer cobrir o seu pecado, esta forma de a gente querer. Tem pessoas que querem agradar a Deus, sabe? Subindo escadas, jejuando e andando de joelho. Coisa inadequada. Essa folha de figueira aqui. Mas o maravilhoso, meus irmãos, o maravilhoso é a busca do Senhor. O maravilhoso é Deus se aproximando. É Deus indo até o pecador. Olha só, isso que é graça de Deus. Graça de Deus é Deus se aproximando ao pecador.
Porque no verso 8, ao ouvir a voz do Senhor Deus, e andavam no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Olha só que maravilha, o Senhor Deus, era costume dele vir lá de tardezinha, conversar com Adão, ter um papo com Adão, uma conversa com Adão. E ali, o Senhor começa, né, a buscar aquele que se havia perdido, atrás daquele que tinha caído. Só que a atitude de Adão é se esconder da presença do Senhor, porque é isso que o pecado faz com o ser humano, né? Se esconder da presença do Senhor. E ele escondeu da presença do Senhor, entre aspas, né? Porque de Deus não se esconde. Eu cito de novo o Salmo 139, né? Deus não tem como fugir. Mas agora escondeu atrás das árvores. Será que você se esconde de Deus? Tem gente que se esconde de Deus nos estudos, no trabalho. Tem gente que se esconde de Deus, né? Às vezes até com família, que é uma coisa sadia, mas tem pessoas que só família. Há tempo para cada um. Há tempo para tudo determinado. Se esconde. Coisas legítimas. Você viu, o trabalho é legítimo, mas tem gente que trabalha. Se esconde de Deus. É o pecado do nosso pai, do Adão. Esconder de Deus. A presença do Senhor. E o Senhor Deus chama o homem, onde você está? Essa pergunta, aqui nesse capítulo tem outras perguntas. Deus faz uma pergunta para Adão, Deus faz uma pergunta para Eva. Deus sempre está fazendo perguntas. Hoje para nós. Onde você está? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Oh, meu Senhor. Onde você está? É agora nós se está sentado aí, não sei, dentro do seu apartamento, na sala da sua casa, no escritório. Eu não sei. Não é essa a pergunta que Deus fala. Mas onde você está? Essa bondade de Deus é maravilhoso. E aí o Adão responde. Estava nu, tive medo, me escondi. A Bíblia, a aplicação, ela fala o seguinte, e esse ouvir aqui a voz de Deus é o reconhecimento de Deus. Quando o Adão fala, eu ouvi, ele estava reconhecendo Deus. Lógico que ele sempre ouvia Deus, escutava Deus. E esse tive medo é esse pecado descoberto. E eu estava nu é o efeito do pecado. O efeito do pecado desnudar a pessoa. E eu me escondi é resultado da culpa. É interessante esse comentário aqui. Mas então, aí o Adão faz aquela famosa defesa, apologia que o ser humano gosta de fazer, da desculpa. E ele é tão ligeiro ali, como diz o ditado, é bagre saburrado, que ele pega e joga a culpa em Deus e na a mulher que tu me deste. Por isso nós temos muita dificuldade de confissão de pecado. Nós temos muita dificuldade de confessar os nossos pecados. Pode isso daqui. Nosso Pai. E nós precisamos de confessar, Senhor, eu tenho dificuldade de ver os meus erros, por causa o pecado entrou lá em Adão, mas está em mim também, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque como que há cura se não há confissão? Você vai no médico, o médico, o que você tem? Não, eu estou bem, está tudo legal. Tá, tchau. Eu tenho muito serviço aqui. E aí é muito interessante que ele fala de Eva, fala de Deus, e Deus ouve pacientemente. É muito bonito isso daí. Essa paciência de Deus ouvir.
Porque daí Deus vai até Eva, e Eva, a serpente me enganou, e Deus ouve também. Mas quando Deus chega a Satanás, que plano dele é dúvida, e faz interrogação se a palavra de Deus é verdade, e ele é especialista em desencorajar, fazer a pessoa olhar para o problema e não para Deus. O plano de Satanás, a serpente, que é desviar as pessoas, fazer as coisas erradas aparecerem, estarem certo ao ponto de deixar as coisas certas e continuar na errada. O plano de Satanás é fazer que as pessoas se sintam derrotadas, fazer sentir um fracasso. O plano de Satanás é da demora, fazer a pessoa adiar algo e nunca conseguir terminar. Mas o Senhor vem até Satanás, vem com a maldição. Ele vem com a maldição. Amaldiçoa a serpente. E essa sentença de maldição, já em seguida de uma promessa, a promessa do Redentor, aleluia, a promessa da cura, do Salvador. Aqui os teólogos falam que é o protótipo, o ploto do Evangelho. É o primeiro evangelho, a anunciação do evangelho das boas novas, que é o verso 15, que o Senhor está sentenciando a serpente, está falando, vou pôr a inimizade entre você e a mulher, a sua descendência, o descendente da mulher, ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Está falando da cruz, está falando da morte do nosso Senhor Jesus. Isso é lindo, o descendente da mulher. Se o pecado entrou mesmo através de você, da mulher, Satanás, através de você, eu vou dar um jeito que através da mulher vai vir o Redentor. E a promessa está colocada. Aqui é o versículo, talvez, chave de Gênesis capítulo 3. E Deus continua amaldiçoando, porque fala para a mulher que do sofrimento, da dor, na gravidez, né? Com dor terá luz, o seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Só que a sentença mais pesada é para Adão. A sentença mais pesada é para Adão. Porque Deus fala que Adão ia morrer. Tu és pó. Deus fala que no suor do rosto ele iria comer o pão. Deus fala que maldita é a terra por sua causa. Isso também, sabe, me toca, que quando eu releio, e maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Será que, às vezes, a minha família, ela é abençoada por minha causa? Será que a minha cidade é abençoada por minha causa? Será que a minha nação é abençoada pela minha causa? A terra é abençoada por minha causa? Ou a terra é amaldiçoada por minha causa? Maldita é a terra por sua causa. E aí, no final do verso 19, Deus pega e fala, rapaz, você quer ser como eu? Você quer ser poderoso? Quer ser forte? Quer ser o Criador, o Eterno? Você é pó. Você é pó. Você é pó e ao pó você vai tornar. Você é pó e você é cinza. Agora, lendo esse texto, relendo, muito interessante é que do nada, assim, de tudo isso acontecendo que eu estou falando para vocês, no verso 20, o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. Deus está amaldiçoando a serpente, amaldiçoando a Eva, amaldiçoando Adão. E aí, como assim que ele pega e fala, vira para Eva e fala assim, e o homem deu à sua mulher o nome de Eva? Parece que esse versículo está desconectado, ele está fora. Mas não está não, meus irmãos. Não está não. A palavra de Deus, ela está em harmonia perfeitamente, está onde que tinha que estar. E aqui,
quando Adão fala isso, porque ele ouviu a palavra de Deus e ele creu que a Eva seria mãe do Redentor, mãe do Salvador, mãe daquele que trazia cura nas suas asas. E por isso que ele coloca o nome de Eva, porque Eva significa vida, Eva significa vivência, viver. Por outro lado, no verso 20 está assim, morte, tu és pó e ao pó tornará, você entendeu o trocadilho? Você vai morrer. Por outro lado, ele está falando assim, não, você tem a promessa da vida, tem a promessa da cura. Muito bem. E aí, faltam poucos minutos, eu gostaria de encerrar com o verso 21, que em todo esse cenário ali no Éden, o que me chama muita atenção aqui, maravilhosamente, é o verso 21. Porque o que Deus faz? Ele faz roupas de pele, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Vocês lembram que no verso 7, no parte B, eles tinham pegado folhas de figueira e cobrido a sua nudez? A justiça própria, a iniciativa humana, uma coisa inadequada. Agora o que acontece? Deus mata um animal. Há derramamento de sangue, porque a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão. E aquele animal que Deus mata, simbolizando o cordeiro de Deus que tira o pecado. O Senhor Deus faz roupas de peles. Eu gostaria de ler aqui um comentário do pastor Messias Anacleto Rosa sobre esse assunto aqui. Aqui ele fala que é o sacrifício de Cristo por nós. E aqui ele fala o seguinte, a vestimenta de pele, contudo, revela o interesse que o Pai tem em continuar cuidando de nós. A pele serve para aquecer, pois o clima já não seria mais tão propício ao homem. Pensou? Agora entraria o inverno, o verão, o outono, a primavera, e aí com aquela folha de figueira. A pele do animal protege a pele do homem. Primeiro, ela aquece. Segundo, a pele do animal protege a pele do homem. Agora é que a terra produz cardos e espinhos. Espinhos que sangram, que machucam, que ferem. Você já, quando era criança, já espetou lá o dedo, o pé com espinho? Já? O Rodrigo baixando a cabeça, a Josi aqui. Quem que não fez essa arte? Tem a maldição lá. Mas a bênção de Deus está vindo agora aqui. A bênção do Senhor, o Senhor matando o animal, pegando a pele do animal, vestindo Adão e Eva, aquecendo, protegendo. E a pele do animal também cobre o corpo da nudez, por causa da malícia, daqui em diante presente quem olha. A pele do animal é sinal do cuidado amoroso de Deus pelo homem, ainda que este seja um pecador. A pele do animal custou a vida de algum animal. Isso é o tipo de Cristo. Assim como o animal morreu para cobrir a vergonha de Adão e Eva, assim Cristo morreu por cobrir com o seu sangue a vergonha do nosso pecado. A vestimenta de peles proporcionada por Deus tornou aceitável a presença de Adão e Eva, tanto um em relação ao outro, como em relação a Deus. A vestimenta de peles foi um recurso funcional, bem melhor do que a roupa de folhas que Adão e Eva fizeram. Da mesma forma, hoje somos revestidos de Cristo, pois a única coisa que nos torna aceitáveis diante do Pai e perante nós mesmos é a justificação em Cristo. Qualquer outra tentativa de nos fazer aceitável perante Deus acaba se tornando como roupa feita por Adão e Eva, completamente ineficaz. O pecado nos desnudou, nos humilhou, nos envergonhou, nos rebaixou, nos levou a um nível mais baixo. Mas quando Cristo entra em nossa vida, Ele nos veste e nos coloca na posição de filhos e herdeiros de Deus.
Aleluia! Louvado seja Deus! E se por um lado tem a desgraça, tem a tentação, tem a queda, tem o vexame, tem o pecado entrando no mundo, por outro lado, tem a promessa da fidelidade de Deus, da salvação, tem a providência divina, porque é Deus que faz isto. É Deus que trabalha para os filhos dele. É Deus que elege os filhos dele e salva os filhos dele. Então, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vou estar, então, encerrando com um texto da palavra de Deus que está aqui em Apocalipse 19. Apocalipse capítulo 19. Eu vou ler aqui 3 versos. Capítulo 19, o 6, o 7, o 8. Apocalipse 19. Vamos lá. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultamos, e damos-lhe glória, que chegou a hora das bodas do Cordeiro. A noiva dele já se preparou, e ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Agora aqui nós já estamos nas bodas do Cordeiro, já estamos lá indo para a consumação já. E o povo de Deus recebendo uma veste de linho finíssimo, que são os atos da justiça. Amém? Então, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Você que está online, né, fique com a palavra de Deus no seu coração, de promessa de vida, de restauração. Deus que se importa, que procura, que vem ter comunhão, né, com Adão, é o mesmo Deus que vem ter comunhão conosco. Pelo Espírito Santo, ele vem constantemente na nossa alma, no nosso interior, falando conosco. Eu gostaria de orar, então. Tem alguns pedidos. Nós vamos orar, então, pelo irmão Luiz, né? A saúde dele. Eu não sei como é que está o Kleber também, mas eu creio que já deve estar acabando, né, tempo lá. E vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar por nós, orar pela nossa igreja. São muitos os motivos de oração, muitos motivos, né? Nós encarecidamente precisamos da bênção de Deus, proteção do Senhor, do livramento do Senhor. Como precisamos, né? Meu amado Senhor Deus e Pai Celestial, quero muito te louvar por essa noite, pelo privilégio de abrir a Escritura Sagrada, de ler, sabendo que o Teu Espírito Santo vai marcar a Tua palavra no íntimo, no nosso coração, o Teu Espírito Santo que ensina a nós, que fala profundamente acima da palavra do homem, o Teu Espírito Santo que consola, que conforta, que exorta. Obrigado, Senhor, pela graça de podermos, Senhor Deus, termos vida, termos comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado. Pai, Senhor, nós oramos em favor dos necessitados. E nós lembramos, Senhor Deus, do irmão Luiz, necessita do toque do Senhor, do milagre do Senhor. Tu sabes da seriedade. Tu sabes, Senhor Deus, Tu mesmo disseste que nós somos pó.
Senhor, sem a tua bênção, sem a tua graça, nós estamos caídos no chão, somos um zero à esquerda. Mas nós te pedimos, Senhor, tu visites o irmão Luiz, abençoe, curando ele. Senhor, tu podes fazer isso, Senhor. Pois tu curaste naquele caminho os 10 leprosos de longe com uma palavra. Basta uma palavra do Senhor. Curas, mesmo em nome de Jesus, irmão Luiz, Pai, para podermos estarmos juntos, adorando o Senhor. Quantas vezes tem vindo, né, nos estudos bíblicos, nos domingos, nessa comunidade. Pai, em nome de Jesus, lembramos do Kleber, cremos na consumação, na obra que o Senhor tem completado, da saúde dele. Lembramos, Senhor, da dona Miriam, doente, profundamente doente, agora mesmo correndo para o hospital, para o médico, agora há pouco. Oh, Senhor, visita aquela mulher, afofa a cama dela nos dias difíceis que ela enfrenta, dias e meses naquela cama, Senhor, sem condições de fazer a própria higienização, Senhor. Tem misericórdia daquela mulher. Deus, há tanto sofrimento, Senhor, tanta dor, mas também diante do Senhor há tanta salvação, há tanta cura, há tanta libertação, há tanta vida. A terra está cheia da glória do Senhor, os animais, as aves, o mar. Ó Senhor, o sol, as estrelas, glorifica o teu nome, testifica do Senhor. Oh, bendito Pai, bendito Deus. Abençoa nosso Brasil, curando, Senhor. Jesus querido, o Brasil, convertendo os brasileiros. Senhor, agindo nos que estão revestidos de autoridade, seja lá nos governos federal, no estadual, no municipal. Senhor, nós oramos em favor dos hospitais da nossa cidade, do nosso Brasil, os que estão enfermos lá, Senhor, para que a tua graça esteja sobre eles, para que o Senhor fortaleça o espírito dos médicos, renovando as forças dos enfermeiros, dos técnicos, dos que trabalham na limpeza, na cozinha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós lembramos que o Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Ó Senhor Jesus, nós rogamos as tuas bênçãos, Senhor. Nós necessitamos tanto das tuas bênçãos. Sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer, Senhor. Mas estamos pedindo as tuas bênçãos. Os irmãos que estão se sentindo fracos na fé, dessa comunidade, fortalece-os o espírito dos irmãos. Renova a fé dos irmãos, das irmãs, Senhor, das pessoas de idade da nossa comunidade. Lembrando da irmã Lúcia, da irmã Nazira. Lembramos, Senhor Deus, do Carlito, da Célia. Lembramos, Senhor, do seu Luiz, da dona Vera. Lembramos dessas pessoas, que o Senhor abençoe a vida deles, a saúde, livrando eles de todo contágio, de todo mal, de toda doença. Do meu pai, Senhor, teu filho, também o Senhor guarda ele, livra ele. Abençoe, Senhor, a minha irmã, a Joana, lá em Londrina. Também, Senhor, ela que pegou Covid, que o Senhor complete a restauração da saúde dela, para que ela volte a trabalhar. E assim, Senhor, restitui esses dias que ela ficou parada, Pai, financeiramente. No nome de Jesus, Pai. Seja, Senhor Deus, consolador, o confortador da minha irmã, da Joana, lá em Londrina. Eu lembro, Senhor, as demais pessoas que estão aflitas, angustiadas, por causa da economia, a economia do nosso Brasil, Pai, no nome de Jesus, visita a economia do Brasil, Senhor, levantando a economia do Brasil, que o Brasil venha emprestar e não tomar emprestado, que o Brasil venha ter, Senhor, mesmo abundância na colheita, abundância, Senhor, de empregos, de serviços. Meu Deus, que o Brasil seja, Senhor, celeiros de missionários, que venham enviar missionários. Senhor, levanta missionários, pregadores. A ceifa do Senhor é tão grande, falta obreiros. Levanta obreiros, Senhor,
Envia missionários para nações longínquas que não conhecem o Evangelho. Senhor, lembramos nesta noite, Senhor, das tuas bênçãos sobre as tribos indígenas, para que conheçam o Evangelho. Lembramos, Senhor, das tuas promessas. O Senhor é fiel. Aleluia. E glorificamos, Pai. E glorificamos, Senhor Jesus. E glorificamos, doce Espírito. No teu poderoso nome, oramos assim. Amém. Meus irmãos, então, até domingo, às 19h30, com a maravilhosa graça de Jesus Cristo. Beijo no coração de todos.